Nós estamos no Espaço Entrevista recebendo hoje o padre Carlos César, ele que é mestre em Teologia Sistemática, para falar da catequese do Papa Francisco. Seja bem-vindo. O Papa hoje utilizou aí o chamado dos primeiros discípulos por Jesus para destacar a memória da vocação que reaviva a esperança. Como é que o senhor recebeu essa mensagem de hoje do Papa? Olha, para mim o Papa Francisco sempre nos surpreende. E essa catequese de hoje, ele trata duas palavrinhas básicas que articulam a mensagem catequética, que é a esperança e a memória. Para mim chegou sempre como uma novidade. Como a gente dizia antes, conversava um pouco, nas palavras simples do Papa, sempre profundidades são reveladas, né? Sim. Então chega para o meu coração, sim, certamente também como no coração do povo de Deus, com essa proposta da gente reavivar cada vez mais a esperança que nós precisamos ter dentro do coração, a partir da experiência do encontro com Cristo, no sentido de ter uma perspectiva de evangelizar. Certamente que o senhor deve ter recordado o início da sua vocação sacerdotal, né? Certamente. Com essa mensagem. Isso, fazer memória da própria vocação, como diz o Apocalipse, o primeiro amor, ele é sempre necessário para que a gente possa fazer fluir uma continuidade na própria vocação. A memória é sempre importante. Agora também o Papa usa muita metáfora. Hoje ele falou de Jesus como incendiário de corações, né? Como é que o senhor viu isso? E é um termo muito propício para caracterizar Jesus, nosso Senhor, porque, sinceramente, o encontro com a pessoa de Jesus, você não fica com o coração igual que você estava. Se você estava com o coração em fagulhas, em faíscas, ele fica incendiado porque o amor, o encantamento, como ele vai dizer mais tarde na catequese, é uma coisa que muda completamente a nossa vida. Ele incendeia o coração daquele que encontra e aquele que é encontrado também é incendiado por essa ternura, por esse amor e sai pelo mundo a evangelizar. Ele citou os jovens, né? Que o jovem que é jovem mesmo vai buscar algo, vai buscar sentido para a vida. E o jovem que não busca sentido não é jovem, já envelheceu antes, está aposentado. Interessante. Como é que o senhor viu essa mensagem também endereçada falando do jovem? Exatamente. Olha só, Jesus quando encontra um jovem, como em tantos exemplos no Evangelho que a gente encontra, o coração do jovem, como do ser humano em geral, mas do jovem particularmente, é um coração, uma terra fértil para as palavras de Jesus, né? Então ele diz mesmo, aquele jovem que tem anseios, que tem perspectivas, esse sim é incendiado pela palavra e pelo encontro com o Senhor, para que dê continuidade à sua juventude. O jovem que segue a Jesus não deixa de ser jovem, não deixa de ser feliz, não deixa de ser alegre, pelo contrário, investe nessa dinâmica juvenil, como ele vai dizer, para também ser um evangelizador. Padre Carlos, o Papa Francisco disse que a própria vocação nesse mundo pode ser descoberta de diferentes maneiras. A gente pode afirmar que o discernimento é o passo preparatório para a gente descobrir se é matrimônio, se é vida religiosa, se é sacerdotal ou não? Sem dúvida nenhuma. A palavra individual, né, o discernimento, ele nos leva a uma percepção da vontade de Deus na nossa vida, só que assim, é um discernimento que nos leva a uma experiência individual, só que não individualista. É pessoal porque é você, num encontro muito íntimo com o Senhor, que descobre sua vocação, só que numa perspectiva de abertura, para também ser um missionário na igreja e no mundo. Outra coisa que me despertou, e a gente já vem ouvindo há muito tempo de muita gente, o Papa utilizou a catequese também para usar a palavra proteger a chama do encantamento, dessa vocação, desse entusiasmo, né? Muito importante, né? Muito importante. Veja bem, é uma coisa que a gente tem que entender bem, inclusive. Quando a gente tem aquela graça de um encontro com o Senhor, o encantamento, ter o coração incendiado pelo encontro com Jesus, essa proteção não está no sentido de recuar, de fazer inacessível. Eu protejo porque é um bem precioso. Só que, mais uma vez, numa perspectiva de abertura, eu protejo porque é um tesouro, como disse o Evangelho outro dia, que a gente encontra por encontrar o próprio Jesus, agora para ser um grande divulgador dessa própria experiência do amor de Deus. Para encerrar, o Papa Francisco falou para não deixar ninguém tirar o entusiasmo da gente, a alegria, né? Não deixar que pessoas infelizes fiquem perturbando e desanimando, desencorajando. A gente precisa cada vez mais ir além. Ir além porque fomos chamados, encontramos de fato o Senhor e temos que ser felizes nesse anúncio, assim como felizes fomos encontrados pelo próprio Jesus. Eu conversei com o padre Carlos César, mestre em Teologia Sistemática. Padre, muito obrigado por ter vindo, por estar conosco aqui.